Bom dia, irmãos. Que gostoso, né? A gente estar na casa do Senhor e estar louvando o nome do nosso Deus. É uma alegria para nós e a gente vai continuar nesse clima de alegria, de festa, também ouvindo a palavra do Senhor. Eu queria ler com vocês aqui um texto em Cantares de Salomão. Cantares de Salomão é muito pouco pregado, é difícil pregar em Cantares. É um hino de amor, e mostra o amor de uma maneira muito humana, né? A paixão, inclusive. E eu queria um texto nesse livro, até porque a gente está na semana do Dia dos Namorados. Eu estudei já faz algum tempo o livro de Cantares, e eu fico me perguntando, né, quando eu vou ter chance de falar em Cantares aqui nessa igreja? Talvez no encontro de casais, né? Quem sabe? Mas eu aproveitei que era a semana de namorados, e ontem, inclusive, a gente teve um jantar de namorados, e quem faltou nesse jantar perdeu, porque foi muito, muito, muito gostoso a gente estar lá e poder participar daquele momento com os irmãos. Foi um momento muito agradável. Nosso Ministério de Casais está de parabéns pelo trabalho realizado e pelas coisas que já fez e ainda há de fazer aqui na nossa igreja. Foi realmente muito abençoador. Participe do nosso Ministério de Casais. Eu queria pensar um pouquinho, então, em um texto aqui que é bastante famoso nosso, aqui do livro de Cantares, que está lá no capítulo 8, no versículo 6. Quero ler com vocês aqui apenas uma parte desse versículo. É um versículo muito complicado, né? Muito complexo, que eu queria destacar apenas uma parte dele para a gente meditar um instante aqui a respeito do que ele tem para nos falar. Capítulo 8 de Cantares, ou Cântico de Salomão, no versículo 6, que diz assim o texto: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. Aqui naquela tradução, a NVI fala, ele é tão forte quanto a morte. Tem até algumas versões que dizem que o amor é mais forte do que a morte. Existe muita discussão se o amor é mais forte ou se ele é tão forte quanto a morte, mas a gente não vai entrar nesse mérito. Eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre essa relação entre o amor e a morte. É interessante o texto falar a respeito disso. E eu queria, a propósito até da Semana dos Namorados, pensar um pouquinho a respeito do que tem a ver, então, no livro de Cantares, o amor com a morte. Vamos orar antes disso? Obrigado, Deus. É bom estar contigo e até este momento é maravilhoso estar na tua presença. Que continue assim. Também quando a tua palavra é explicada e ela se faz compreensível ao nosso coração e aquilo que ela tem para nos dizer, que ela diga. Estamos abertos para recebê-la. É no nome do Senhor Jesus que assim fazemos. Amém. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. Esse versículo, ele é mais do que, tem mais, né? Nós lemos apenas a metade do versículo. Ele tem mais coisas que são realmente muito incríveis. E uma das coisas incríveis que tem nesse versículo é a relação que ele faz de duas palavras que têm um significado muito profundo no hebraico, que é o ahava e o kiná. O ahava é o amor. Em hebraico significa amor. E vocês devem imaginar que na Bíblia, ahava, ou amor, tem um significado muito profundo e é uma palavra teologicamente muito forte. E tem também, no Antigo Testamento, a palavra kiná. Kiná tem várias maneiras de traduzir. A gente às vezes vê traduzido como ciúme. Quando fala, por exemplo, que Deus tem ciúme, ou que o Espírito Santo tem ciúme. A palavra quiná pode ser de fato traduzida como ciúme, em alguns momentos ela é ciúme, mas o quiná tem um significado um pouquinho mais profundo. Ele significa algo como paixão. É como se fosse amor em movimento, porque o amor é aquela coisa mais, né, na visão hebraica. O ahava, ele é o amor no sentido mais profundo, aquela coisa de valor, o amor é aquilo que você tem sempre. É aquele sentimento perpétuo, aquele valor interno que está em nossos corações. O quiná, ele é como se fosse um movimento do amor. Aquilo que você geralmente tem permanentemente em seu coração, às vezes vira movimento.
Então imagina que você vê uma pessoa que você ama, e você sempre ama ela. Toda vez que você a vê, você a ama. E mesmo quando ela não está presente, você continua amando, não é? Esse é o ahava. O kiná é quando você de repente tem um desejo, um impulso, que pode ser inclusive sexual também, né? Mas é esse impulso, ou então pode ser uma espécie de vamos dizer, um impulso para a pessoa, um movimento. É quando você tem aquele momento em que alguma coisa no seu coração arde. Imagina, como uma mãe por um filho, um pai por um filho. Você ama o seu filho permanentemente, mas tem um dia que você olha para ele e dá aquele frio na barriga. Já viu isso ou não? Quando você olha para uma pessoa que você ama sempre e tem aquele frio na barriga, aquele algo gostoso que a gente sente por alguém que a gente quer bem. Esse movimento, que é o movimento do amor, é chamado de kiná. Mas o kiná é a segunda parte do texto, que fala que o ciúme é duro como a sepultura. Não é? Então, essas duas frases são profundas, lindas, e merecem ser estudadas, e quem sabe um dia a gente vai falar sobre o kiná, que é algo realmente muito incrível. Mas eu quero falar sobre esse amor, o ahava. O amor é forte como a morte. Há traduções que dizem que o amor é mais forte do que a morte. E outras dizem que o amor é tão forte quanto a morte. Ele é mais forte ou ele é tão forte? Quer dizer, o amor é mais forte do que a morte ou ele é igual à morte? Eu creio que para a gente aqui hoje não vai fazer muita diferença e nós não vamos entrar nesse mérito. O que o texto está dizendo para a gente é o seguinte: não existe nada mais forte do que a morte. Não importa o que exista neste mundo, qual seja a força daquilo, de um ser neste mundo, o fato é que a morte ela é mais forte do que qualquer coisa. Pense que você é muito forte. Pois é, a morte vai te levar. Não há nada que suplanta a morte. A morte leva tudo. E no universo, vocês sabem, tudo morre. Não tem nada no universo que sobreviva eternamente. Até coisas que a gente pensa que são eternas, como as estrelas, por exemplo. Até estrelas morrem. Elas podem viver por muitos anos, por muitos séculos, podem viver por milênios, mas um dia até as estrelas morrem. Tudo morre neste mundo. Então, a morte, e esse é o argumento do texto, a morte é a coisa mais forte que existe. Nada pode suplantar a morte. A morte é um movimento, é o que existe no universo de pior. Não há nada mais forte do que a morte. Porque qualquer coisa que existe, por forte que seja, por grande que seja, vai se dobrar diante da morte. Agora, o texto, usando então esse argumento, dizendo que a morte é o fenômeno mais forte que existe no universo, ele vai dizer então que existe um outro movimento no universo que tem, digamos, um nível de força que é igual. Pode ser até superior. Talvez o texto esteja querendo dizer que é superior, ou talvez não. O que é importante nesse texto é que a morte é o que há de mais forte, mas o amor, ele faz frente com a morte. Porque o amor, ele é forte que nem a morte. Para dizer então que não existe uma força no universo maior do que o amor. Provavelmente a única coisa que está em pé de igualdade com o amor seja a própria morte. O que o texto está querendo propor é de que não existe nada que seja tão forte quanto o amor. O amor realmente é uma força terrível, é tremenda, inclusive tremenda como a própria morte. Não existe nada forte como o amor neste mundo, no universo criado por Deus. Se você pensar que Deus é amor, você tem uma ideia do que é o tamanho, né? A Bíblia nunca diz que Deus é alguma coisa, né? Raras vezes ela usa essa expressão, Deus é. Mas às vezes ela diz isso, e são poucas. Se você pensar bem, são 2 ou 3 vezes em que diz que Deus é uma coisa, e 2 coisas pelo menos são muito, muito fortes na Bíblia. Primeiro, que Deus é Espírito. Isso tem a ver com o seu próprio ser, ele é Espírito. E uma outra frase que faz conjunto com essa é que Deus é amor. Deus é amor. Para mostrar então que Deus ele é composto da substância mais forte que existe no universo. O próprio amor. Ele é composto de amor. E a ideia de que ele é composto de amor traz para a gente a ideia de que ele é muito
muito forte. Não há nada mais forte do que a própria realidade de Deus. O amor é forte como a morte. O que significa? Por que o amor aqui é comparado com a morte? E qual é aqui o sentido, né, ou a relação entre o amor e a morte? Porque parecem coisas distintas. A morte geralmente é uma realidade muito terrível e horrorosa para quem ama, inclusive. Já pensou alguém que você ama morrer? Esse texto tem 2 significados. E eu quero colocá-los aqui para você hoje. 2 significados. Um que é menos importante e o outro que é mais importante. Realmente é o que o texto quer dizer. Mas tem um significado secundário. E eu vou começar pelo secundário. Significa que a morte, ela não pode fazer parar o amor. Significa que mesmo que a pessoa que você ame, ela morra, você ainda pode continuar amando essa pessoa. Ora, se eu posso continuar amando alguém que morreu, então significa que a morte não pode suplantar o amor que existe no meu coração. Quantos de nós ainda amamos pessoas que já partiram? Não é verdade? Aliás, se nós amamos essas pessoas em vida, é muito natural que a gente continue amando essas pessoas depois que elas partem. Isso é muito natural. A pessoa morreu, e morreu há 20, 30, 40, 50 anos atrás, e você, quando se lembra dela, ela ainda continua presente no seu coração. É alguém que você ainda ama, e ama como se ela estivesse ali na sua frente. É um amor presente. O amor quase faz a pessoa se tornar presente em sua vida. Por quê? Se o amor tem essa capacidade, significa então que o amor ele consegue fazer frente à morte. A morte não consegue tirar o amor de um coração. Aquela pessoa de alguma forma continua viva em nosso coração. Portanto, nesse sentido, podemos dizer que o amor ele é tão forte ou até mais forte do que a morte. Porque ele é o único que consegue fazer frente à morte. A morte não consegue derrotar o amor. Ou ela é igual em força, ou então o amor é mais forte do que ela, porque o fato é que a morte leva pessoas, mas não consegue levar essas pessoas do coração daqueles que amam. O amor, nesse sentido, é forte como a morte. Mas como eu disse, esse é um sentido secundário, é bem bonito, né? E os namorados gostariam de ouvir essa notícia, que o seu amado ou a sua amada pode morrer, mas ela vai continuar viva em seu coração, tá certo? Eu creio que é uma boa notícia isso, não é? Mas essa é uma verdade bastante secundária e não é exatamente isso que o texto quer dizer. Existe uma verdade mais profunda nesse texto. E é de fato a profecia que está presente neste texto. Quando esse texto diz que o amor ele é forte como a morte, o que ele quer dizer é que a morte e o amor eles têm um pacto. Ou que a morte inclusive seja uma serva do amor. A morte precisa servir o amor. E o amor, de certo modo, precisa servir à própria morte. E em que sentido eles fazem isso? Significa que a morte, de que o amor ele pode mandar na morte. De que o amor, ele de alguma forma suplanta a própria morte. E usa a própria morte. E os mais espertos aqui já sabem do que eu estou falando. Eu estou falando do nosso Senhor Jesus Cristo, que na cruz, ele usou a morte para demonstrar o seu amor. Ele queria mostrar que nos amava. Eu amo vocês. Mas como ele faria isso? De que forma Jesus iria mostrar o seu amor? E ele pensou, o que eu posso utilizar? Quando você ama alguém, você usa alguns recursos. Ou você dá um buquê de rosas, ou você faz uma declaração de amor, ou você leva a pessoa para passear, para um encontro. De alguma forma você vai demonstrar o seu amor. O seu amor tem que ser um movimento que se torne visível para aquela pessoa. E Jesus tinha diante de si um desafio, provar que nos ama. E como ele faria isso? De que forma ele provaria o seu amor por nós? Jesus poderia usar muitos recursos, e de fato ele o fez de muitas maneiras quando viveu entre nós, de muitas maneiras ele provou o seu amor, mas houve uma maneira muito especial como Jesus provou o seu amor por nós. Ele usou a morte para fazer isso. E quando Jesus usa a morte para provar o seu amor por nós, ele usa o elemento mais forte que existe no universo.
Ele pode provar o seu amor por nós de muitas formas, mas quando ele usa a própria morte, ele usa um elemento que faz frente ao próprio amor, que é tão forte quanto o amor. Jesus usa a morte como uma serva do amor. Usa a morte para provar que nos ama. Já pensaram como isso é incrível? Jesus usa a morte para provar o seu amor por nós. Tem um texto que Paulo escreve aos Romanos que diz que Deus prova o seu amor para conosco no fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A prova do amor de Deus por nós é o fato de que Cristo morreu por nós. Então, quando esse texto faz uma relação entre amor e morte, dizendo que o amor é forte como a morte, ou até mais forte do que a morte, é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que a morte, ela é a forma pela qual Deus prova o seu amor por nós. É a maneira como Deus se manifesta a nós, como um Deus amoroso, misericordioso, como prova o seu amor. Não existe uma prova maior do que essa. Não há nenhuma outra maneira como Deus pudesse provar o seu amor por nós, a não ser usando o elemento que mais é tão forte quanto a morte. O elemento mais forte que existe no universo, a própria morte, para provar, através dela, o amor que ele tem por nós. Esse texto, então, ele é uma profecia. Olha que coisa interessante. É uma profecia acerca de Jesus Cristo. De alguma forma, ele projeta para a cruz de Cristo, como muitos textos do Antigo Testamento o fazem. Projetam, então, para a cruz de Cristo, para que nós olhemos para ela. E que nós vejamos na cruz do nosso Senhor Jesus duas grandes realidades. Talvez as duas coisas mais fortes do universo estão presentes na cruz de Jesus: o amor e a própria morte. A própria morte. Deus, portanto, ele prova o seu amor por nós, no fato de que Cristo morreu por nós. Então, quando eu olho para Jesus, eu entendo por que o amor é tão forte, ou até mais forte do que o amor, mais forte do que a morte. Primeiro, porque foi o amor que levou Jesus à morte. Por que Jesus morreu? Ele morreu porque ele amou. A morte, nesse sentido, foi o caminho do amor de Jesus. Jesus literalmente morreu por amor. Morreu de tanto amar. Foi o amor que levou Jesus à morte. E em segundo lugar, a morte, ela perdeu o sentido, ou ela perde o sentido, na vida da pessoa que ama a Deus e que é amada por Ele. Quando você ama a Deus e vive uma relação de amor com Deus, a morte perde o sentido na sua vida. A morte já não é mais tão importante, porque a morte é muito importante na vida de alguém que não tem Jesus em seu coração. Quem não tem Jesus vive muito preocupado com a morte, e eu dou toda a razão para essa pessoa. Tem que ficar preocupado com a morte mesmo, porque a morte é um grande problema para aquele que não tem Jesus em seu coração. Vive com medo. Lá em Hebreus capítulo 4, o autor de Hebreus nos diz que aquele que detém o poder da morte é o próprio diabo. Em que sentido o diabo detém o poder da morte? É que as pessoas têm medo de morrer. E por causa de medo, eles ficam sujeitos às intenções, aos planos maléficos do diabo. Ele usa o medo das pessoas contra elas próprias. Medo de morrer. Todo mundo tem medo de morrer. Mas sabe o que acontece quando você anda com Deus? E quando você encontra Jesus? E quando tem Jesus como Senhor de sua vida? A morte muda o significado. A morte vira uma outra coisa na minha vida. Então o amor nesse sentido suplanta a própria morte, porque a morte deixa de ser um problema para a minha vida. Ela já não é mais um grande problema. A morte agora é uma passagem para estar nos braços de Deus. E é assim. É simples assim. A morte perde o sentido na vida daquele que ama a Deus e que é amado por Ele. E por fim, a morte é o instrumento de Deus para nos levar ao seu amor presencial. A morte passa a ser instrumento. Até agora a morte era um horror, mas agora não. Quando tenho Jesus em meu coração, a morte é o instrumento de Deus. Deus usa a morte para me levar a Ele. É a maneira pela qual Ele me leva.
Então a morte ganha um novo significado. De fato, estamos falando de morte, não é? Numa pregação que pretendia falar do Dia dos Namorados aqui, mas olha que interessante, de fato há algo de muito belo, porque o amor nesse sentido suplanta a própria morte, ele vence a própria morte, ele ganha da morte, ganha em força na vida daquele que serve a Deus. Quem ama a Deus faz frente àquilo que existe de mais poderoso no universo, a própria morte. Você vence a própria morte. É por isso que a palavra de Deus insiste no fato de que aqueles que têm Jesus no coração venceram a morte. Venceram a morte em que sentido? Venceram a morte porque foi a morte que levou Jesus à cruz. E é isso que eu aceito, o fato de que Cristo me amou até a morte. Vence a morte, porque a morte perde o sentido na minha vida. Ela já não serve mais na minha vida como um veículo de horror, como uma esperança horrorosa, algo que eu realmente recuso e refuto completamente em minha vida, mas, sobretudo, porque também a morte é um instrumento que Deus utiliza para nos levar a Ele. É assim que funciona a nossa caminhada com Deus. E quando aceitamos Jesus, a nossa vida ganha novo significado. E olha que interessante, não é só a nossa vida que ganha significado, a nossa morte ganha significado. É poderoso estar vivo, mas a morte é mais forte do que a vida, porque a morte vai levar a sua vida. Mas quando a morte leva a sua vida, você encontra em Cristo algo que te dá força e poder para enfrentar a própria morte, fazer frente, de fato, à própria morte e suplantá-la em seu próprio coração. Só Jesus pode fazer isso por nós. Você tem medo da morte? Você tem medo da morte das pessoas que você ama? Como você se sente em relação a isso? Eu quero dizer para você que tem Cristo no coração, que você não precisa ter medo da morte. Você tem Jesus. A morte, ela é serva do amor. Você ama a Deus, então o amor tira de nós todo medo. João escreveu isso. O amor lança fora o medo, todos os medos, inclusive o maior de todos os medos de um ser humano, o medo da morte. O nosso relacionamento com Jesus Cristo pode fazer isso por nós, e só Ele pode. Então, se você tem Jesus no coração, não tenha medo da sua morte. Você não tem Jesus no coração, você tem razão de ter medo da morte. Realmente a morte é uma realidade terrível para você, mas você pode entregar a sua vida a Jesus. E veja, a tua morte vai ter um novo sentido, um novo significado. Entregue o coração a Ele, renda-se a Ele, ame e aprenda a amar a Deus. E você vai ver a morte ter um significado novo. Você vai ver ela ser suplantada por algo novo, que vai ser colocado em sua vida, em seu coração. O próprio amor de Deus derramado sobre você. E o amor de Deus vence tudo. Não há nada mais forte do que o amor de Deus, nem mesmo a morte, nem mesmo a morte. Deus nos ama. Vamos amar também a Deus, e assim nós vamos encontrar a maneira mais poderosa de viver neste mundo. Nada pode nos derrotar, nem mesmo a morte.